Pois é, vamos agora continuar, né, a divisão, porque o Paulo distribuirá 420 bolinhas, que são as 420 bolinhas restantes, em 12 saquinhos, sendo que, né, já foram distribuídas 360 bolinhas nesses 12 saquinhos, com 30 bolinhas em cada saquinho. Mas vamos lá. 420 bolinhas, né? Ao distribuir em 12 saquinhos, o Paulo, vamos dizer que o Paulo colocou aqui mais 20 bolinhas em cada saquinho. Então, 20 bolinhas em cada saquinho. Se 20 bolinhas foram colocadas em cada um dos 12 saquinhos, ele preencheu, ele distribuiu, olha, 20 vezes 12, 240 bolinhas, ainda não o total, né? Restaram algumas bolinhas, ó. Então ele distribuiu 240 bolinhas das 420 que tinham ainda para distribuir, e sobraram quantas bolinhas? Olha lá, 180, né? Então 180, mesmo ele colocando mais 20 bolinhas em cada um dos 12 saquinhos, restaram 180 bolinhas para ele distribuir. Aí o Ricardo, ele já pensou um pouco diferente. Ele olhou aqui a quantidade de bolinhas que ele precisava distribuir, né, nos 12 saquinhos, e estimou o seguinte número de bolinhas. Vamos colocar aqui 10 bolinhas em cada saquinho. Mas, né, quando ele percebeu, se ele colocasse, né, dessas 300 bolinhas, 10 bolinhas em cada um dos 12 saquinhos, 10 vezes 12, ele usaria dessas 300 bolinhas somente 120. Né? Olha, 10 vezes 12, 120. E sobraria quanto para ele? 300 menos 120. Olha, sobrou também 180 bolinhas ainda para ele dividir. E olha que ele já tinha colocado, olha, 40 mais 10, 50 bolinhas em cada saquinho. E mesmo assim, sobraram 180 bolinhas que precisariam ser distribuídos ainda nesses 12 saquinhos. Já Catarina percebeu que, como ela já havia colocado 50 bolinhas em cada saquinho, né, distribuído 50 bolinhas em cada saquinho, e só havia restado 180 bolinhas para ela distribuir, ela pensou em, de repente, colocar 10 bolinhas, mais 10 bolinhas em cada saquinho. Olha lá, será que ela estimou corretamente para não sobrar bolinhas aqui? 10 bolinhas em cada um dos 12 saquinhos, 10 vezes 12, 120. Então, ela não conseguiu ainda distribuir com essa quantidade que ela estimou aqui, ela não conseguiu finalizar com as bolinhas. Então, 10 bolinhas em cada um dos 12 saquinhos, 120 bolinhas foram distribuídas. E ainda sobraram 180 menos 120, 60 bolinhas. Pois é, muito bem. Olha a situação que nós temos aqui, né? Nós temos ainda 180 bolinhas para distribuir no caso de Paulo, ainda 180 no caso de Ricardo e 60 no caso de Catarina. Muito bem, aí Paulo pensou, né? Olha, ele já tinha colocado 50, 30 mais 20, 50 bolinhas em cada um dos 12 saquinhos e ainda tinha 180 para distribuir. Ricardo colocou 50 também bolinhas em cada saquinho, 180 para distribuir. E Catarina colocou 60, olha, 50 mais 10, 60 bolinhas em cada um dos saquinhos e restaram só 60 para distribuir. Aí Paulo pensou no seguinte: vamos colocar aqui 8 bolinhas? Será que se eu colocar 8 bolinhas, 10 bolinhas, né? 10 bolinhas eu acho que distribui todas essas 180 bolinhas?
ou 15 bolinhas? Vamos colocar 10 bolinhas? Então vamos lá. Olha lá, 10 bolinhas em cada saquinho. 10 bolinhas em cada saquinho, 10 vezes 12, 120. E aí não dava 180 ainda, porém, ele já reduziu aqui a quantidade de bolinhas a serem distribuídas. Então, 180 menos 120, olha só, 60 bolinhas ainda restaram para serem distribuídas, né? Então, Paulo acabou enchendo cada saquinho com 30 mais 20 mais 10 bolinhas, que são 60 bolinhas, e ainda restaram 60 bolinhas a serem distribuídas. Ricardo também, olha, tendo 180 bolinhas para serem distribuídas, né, em 12 saquinhos, Ricardo já pensou diferente. Ele pensou em 12 bolinhas. 12 bolinhas, eu vou acrescentar mais 12 bolinhas em cada saquinho para ver se dá o total de bolinhas que eu tenho que distribuir. 12 vezes 12, né, 12 bolinhas em cada um dos 12 saquinhos dão 144 bolinhas. 12 vezes 12 é igual a 144, que se aproximou de 180, mas não chegou, não totalizou aí as 180 bolinhas. Sobraram algumas bolinhas. Quanto que será que sobrou? Então vamos lá, 180 menos 144. Olha quanto deu? 36. Olha só, 36 bolinhas em cada saquinho, 36 bolinhas para serem distribuídas ainda em 12 saquinhos, né? Com a quantidade que Ricardo acrescentou em cada saquinho, ainda restam 36 bolinhas para serem distribuídas. Muito bem. Agora, olha, só não esquecendo, né, de colocar um zerinho aqui e um zerinho aqui, né? Porque para dizer que nós não temos as centenas mais de bolinhas. E agora a Catarina. A Catarina pensou, né? Pensou aqui, olha, eu quero distribuir 60 bolinhas que restaram em 12 saquinhos. Ela começou a pensar, né? 12 mais 12, quantas vezes o 12 cabe aqui dentro? Ou seja, 12 mais 12 é 24, mais 12 é 36, mais 12 é 48, mais 12 é 60. Então, na verdade, ela concluiu que aqui, olha, ela deveria distribuir essas 60 bolinhas em 12 saquinhos, sendo que ela poderia colocar 5 bolinhas em cada saquinho e completaria o total de bolinhas, porque 5 vezes 12 é igual a 60. E aí não sobraria bolinha nenhuma. Então, Catarina, até pelo fato dela ter estimado, né, quando ela pensou, nossa, quantas vezes o 12 cabe aqui dentro dos 780, né? De que forma que eu posso dividir 780 em 12 saquinhos, 780 bolinhas em 12 saquinhos? Olha, dos três, quem estimou melhor no início, né, foi a Catarina. Portanto, olha, nós percebemos que ela conseguiu chegar antes ao resultado. No entanto, a resposta, né, olha, o resultado, né, a quantidade de bolinhas que irão em cada saquinho, em cada um dos 12 saquinhos, ó, é só somar as estimativas que ela fez. 50 mais 10 mais 5, que dá 65. Então, a resposta é essa. Quando eu pretendo distribuir 780 bolinhas em 12 saquinhos, né, distribuir igualmente, eu tenho aqui cada saquinho com 65 bolinhas, ok? Se nós fizermos 65 vezes 12, vai dar 780. Vamos ver agora o Paulo. O Paulo, ele já fez diferente, né? Olha, o Paulo já estimou um valor menor no início, então ele tem ainda 60 bolinhas para dividir. E aí, olha, 60 bolinhas dividido em 12 saquinhos
também ele começou a verificar o 12, quantas vezes cabe aqui no 60, uma vez, duas vezes, ele conseguiu chegar em 5 vezes. Então, 5 bolinhas, né? Quando ele distribui 60 bolinhas em 12 saquinhos, igualmente, dá 5 bolinhas em cada saquinho. 5 vezes 12 dá 60. Portanto, dessa maneira, ele também chegou um pouquinho de uma forma mais longa do que a Catarina, porque ele estimou um valor menor no começo, ele chegou nas 65 bolinhas. 30 mais 20 mais 10 mais 5, 65, ok? Muito bem, ó, não é o mesmo resultado, apenas o caminho foi mais curto, mais longo, mas foi chegando ao mesmo resultado. E o Ricardo, ele ficou no intermediário, né? Ele nem falou 30, nem falou 50, mas falou no início 40 bolinhas em cada saquinho. Aí ele foi afinando um pouquinho, alinhando um pouquinho o raciocínio, sobraram no final 36 bolinhas para serem divididas em 12 saquinhos. Aí ele pensou, né? O 12, uma vezes 12 são 12, né? Então, 2 vezes 12, 24, 3 vezes 12, 36. Então, dá para ele colocar aqui 3 bolinhas em cada um desses 12 saquinhos para totalizar as 36 bolinhas, né? E aí, se nós somarmos aqui todas as estimativas de Ricardo, 40 mais 10 é 50, 50 mais 12 é 62, 62 mais 3, 65. Ou seja, todos chegaram no número 65 de bolinhas em cada um dos 12 saquinhos, ok? Essa ideia, né, que nós exploramos aqui agora é a ideia da divisão, né? Então, a ideia da divisão é justamente essa, né? Distribuir igualmente, sem ao menos ter uma regrinha para iniciar o número aqui, para iniciar a divisão, para colocar aqui no quociente, né? Nós usamos aqui uma habilidade muito importante, a habilidade de estimar valores, né? E essa habilidade é fundamental na nossa vida, calcular mentalmente, ok? Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido e use bastante estimativa. Pense bastante ao realizar os cálculos, ok? Um abraço para você, até a próxima!